Olha, até que se diga o contrário, né? E quem vai decidir se está mesmo no foro correto ou não é o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui como bastidor algumas declarações de integrantes da Suprema Corte, declarações importantes de pessoas com conhecimento na investigação que viram medo na manifestação de silêncio do casal Bolsonaro e também dos outros depoentes que optaram por permanecer em silêncio e que rebatem este argumento de que não é o foro adequado para a análise do caso, o Supremo Tribunal Federal, e que caberia então descer para a Justiça Federal. Olha o que me disse um ministro do STF. Desde quando é a PGR que define isso? A investigação continuará normalmente. Estão com muito medo. Fecha aspas. Isso porque os depoentes, a exemplo de Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Marcelo Câmara, apresentaram à Polícia Federal, em suas manifestações, uma citação da Procuradoria-Geral da República. Além do argumento de que não iriam depor porque não seria o foro adequado, eles fundamentaram este argumento citando um parecer da PGR, em que a própria Procuradoria também se colocou favorável à mudança de foro, a mudança de esfera desta investigação. Por isso que um ministro com conhecimento nas investigações diz: desde quando é a PGR que define isso? As mesmas fontes apontam aqui que o mais importante hoje era ouvir a família Cid, tanto o pai quanto o filho, e que eles já esperavam a estratégia do casal Bolsonaro e seus auxiliares de ficarem calados. Eles jamais iriam falar algo mesmo, afirma este ministro do STF, claro, sob a condição de reserva. O que importa é o Cid pai e o Cid filho. Ao contrário dos outros depoentes, o general Mauro Lorena Cid e o tenente-coronel Mauro Cid permaneceram lá na Polícia Federal prestando esclarecimentos. Cid pai e Cid filho falam nesse momento, então. Yuri Pita, eu queria entender se essa alegação agora do casal Bolsonaro e de aliados dele, de competência, e aí assim eles respondem pelo silêncio, se isso politicamente faz aceno para todos, porque tem uma questão jurídica aí que os juristas se dividem, né? A gente ouviu aqui algumas pessoas, Basília ouviu gente do STF que diz que não, mas se politicamente isso se sustenta também. A população, de uma maneira geral, vai entender: Bolsonaro está sendo perseguido, minha gente, e é isso mesmo? Ô, Luciana, antes de tudo, boa tarde para você, para os meus colegas, para quem está com a gente aqui no Grande Debate. Quando você estava me colocando a pergunta, é inevitável lembrar do ditado popular: quem cala consente. E é isso que se tentou evitar com essa estratégia. Sim, a família Bolsonaro ficou calada, mas não como um gesto de consentimento em relação às acusações, e sim como uma questão processual, como uma alegação de que não era a hora de falar sobre este caso, ou não era o foro adequado, não era nessa instância que deveriam falar. E é claro que este debate, inevitavelmente, do ponto de vista político, ele existe do ponto de vista jurídico, se cabe ou não cabe essa competência, e como a Basília trouxe, o Supremo é quem decide essa competência e mantém a afirmação de que tudo isso está sendo investigado dentro de um inquérito que já foi validado pelo próprio Supremo. E aí, quando a gente traz isso para o debate político, é inevitável não fazer comparações com a Operação Lava Jato, porque foi a questão da competência, de que não haveria competência no juízo de Curitiba, que levou ao fim e ao cabo as anulações das condenações de ninguém menos do que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.